Então, o mercado automotivo tem mostrado ao longo dos anos ser um dos mais resilientes, né, além de ser um dos mais inovadores também. No atual cenário de pandemia, não seria diferente, lógico. Em todo o país, a gente percebe concessionárias, oficinas, revendedores e atacadistas se reinventando, né, e mudando a forma de atender os seus clientes. Nesse cenário, preservar a saúde é fundamental. Por isso, o contato presencial foi praticamente interrompido nos pontos de venda e de serviço. Mas uma das principais iniciativas para lidar com essa interrupção foi a digitalização das empresas do setor, focando cada vez mais no mercado online. O e-commerce passou, então, a ser a principal plataforma de interação com o cliente e também uma ferramenta, né, para alavancar as vendas dos próprios pontos físicos. É o que a gente chama de omnichannel. Para falar, então, sobre varejo online e iniciativas de omnicanalidade, como estratégias para o segmento automotivo no cenário pós-pandêmico, a gente convida ele, que é formado em administração de empresas pela Universidade Federal de São Carlos, participou do processo de construção do B2W Marketplace desde o seu início. Atualmente é o gerente responsável pela venda e performance dos departamentos de brinquedos, bebês, automotivo e agro, indústria e comércio da B2W. Estou falando, claro, de Felipe Sobreira, gerente de categoria da B2W Marketplace. Felipe, muito bem-vindo. Muito bom dia, muito obrigado. Obrigado pelo convite aí, viu? O prazer é nosso e o palco é seu, a palavra é sua. Maravilha! Bem, vamos lá então, se puderem compartilhar minha tela aí, eu agradeço. E nós vamos falar hoje de varejo online e iniciativas de omnicanalidade como estratégias para o segmento automotivo global no cenário pós-pandêmico, né? Então, novamente, fica aqui o meu agradecimento para o pessoal do E-Commerce Brasil e a B2W para poder participar dessa palestra aqui hoje. Eu sou Felipe Sobreira, gerente aqui de alguns departamentos, como já foi introduzido. Um deles é o departamento automotivo. E vamos começar o nosso papo de hoje falando sobre como está o setor automotivo no mundo, né? Então, primeiro, a gente pode perceber aqui no gráfico do lado esquerdo um crescimento de produção. Aqui a gente está em milhões de unidades, está desde 2000. Tivemos a crise ali de 2008, que foi, de certa forma, impactou na produção global, mas houve uma recuperação. E aí, até o ano de 2018, houve uma ascendência muito grande. No ano de 2019 já teve uma queda e no ano de 2020 caiu bruscamente. Só que o grande ponto aqui para você do setor automotivo essa queda ela foi momentânea e muito focada no início ali da pandemia, no segundo e no terceiro trimestre do ano passado, como vocês podem ver no gráfico aqui à direita, né? Então, já no último trimestre do ano passado, houve uma recuperação e a gente vai falar disso com um pouco mais de detalhes mais para frente. E no próximo slide, a gente fala aqui sobre como está o Brasil frente a outros países no mundo, na queda que teve aí de produção global de unidades, né? Então, esse é um dado da Inovev, ela fala sobre os 10 primeiros meses do ano passado, tá? E aqui a gente pode perceber que o Brasil foi o terceiro país que mais caiu, na frente dele teve apenas Indonésia e Tailândia, então a gente caiu quase 40% nos 10 primeiros meses aí do ano passado em produção. E aí é interessante porque o mundo ele ficou ali por volta de uma queda de 24%, 23%, né? E na contrapartida, aqui do lado direito, a gente percebe um crescimento de share muito gigante da China, em termos de produção, ganhando 31% do share do mercado, a Europa com 19%, Estados Unidos com 14%, né? Então, esse daqui é um pouco do cenário global, sobretudo do ano passado, como que se deu aí a produção de veículos novos, que movimenta todo o segmento, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o setor automotivo no Brasil, né? Então, primeiro eu destaco aqui para vocês os dados de produção e emplacamento de automóveis e comerciais leves, caminhões, ônibus e motocicleta, tá? E aqui vocês podem perceber que do lado direito, que comparando o ano de 2019 com o ano de 2020, nós temos uma queda em praticamente todos os segmentos aqui de veículos, né? Mas mais bruscamente nos automóveis e comerciais leves, saindo de uma produção de 2,8 milhões para 1,9 milhões. E aí, no próximo slide, eu gostaria de destacar que, enquanto houve uma queda muito brusca e uma perda de share dentro do segmento automotivo, né, de montadoras, que está aí muito relacionada com a venda de veículos novos, houve um ganho de share no mercado de reposição, né? Então, por mais que esse mercado também tenha sofrido com a pandemia, ele ganhou share dentro da venda total do segmento automotivo. E aqui, falando do mercado nacional, são dados da Sindpeças na visão consolidada do ano passado, tá? E agora,
agora, obviamente, a gente teve um cenário muito difícil no ano passado, eu contextualizei vocês sobre o cenário global e o cenário nacional, e agora a gente vai falar um pouco sobre as expectativas para esse segmento em 2021 e o cenário pós-Covid, tá? Então, eu trago aqui para vocês nesse slide dados da Moody's, beleza? E como vocês podem perceber, houve uma queda ali, né, de vendas, e aqui é um dado de vendas, tá? Não de produção. Houve uma queda de 14,1% de vendas para 77 milhões de unidades no ano de 2020, mas existe a expectativa de um crescimento de vendas aí para casa de 83 milhões, que ainda continua sendo abaixo do ano de 2019, mas já é uma recuperação, e no ano de 2022 um crescimento de 6% versus 2021, com 88 milhões de unidades vendidas, e aí a gente tem a expectativa de, no mercado global, recuperar a pleno vapor a partir do ano de 2023, beleza? E aqui no próximo slide a gente traz alguns dados da Delphi Technologies, beleza? Que eles trazem uma comparação, né, entre como foi a crise de 2008 nesse segmento automotivo para a venda de veículos novos e para a venda de peças, e a expectativa que eles têm para essa crise do Covid-19, né? Então, primeiro vocês podem perceber, se são dados dos Estados Unidos aqui no gráfico ao lado esquerdo, né? Então, essa linha mais escura na parte inferior é a venda de carros novos, e vocês podem perceber que houve uma queda muito relevante na venda de carros novos aqui, mas na venda de aftermarket e GDP, a gente teve uma queda, mais uma recuperação mais rápida do que a venda de veículos novos, e esse comportamento é o mesmo esperado para esse ano aqui e para os próximos anos, tá? Então vocês podem perceber aqui no lado direito uma expectativa de crescimento aí mais forte, num movimento típico de V, sobretudo para o mercado de reposição aí, que a gente está falando de peças e acessórios, beleza? E aí a gente vem para a parte mais importante, né, que é o conteúdo principal da palestra de hoje, que é o comportamento do cliente automotivo, e em seguida, como que ele está indo e migrando para o online, e o quanto que a omnicanalidade impacta, né, nesse novo cenário do comportamento do cliente no segmento automotivo, tá? Então, nesse slide, eu trago um dado da McKinsey, tá? Isso é uma pesquisa que eles fizeram em alguns países do mundo, dentre eles Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos, tá? Também teve a China. E aí ele perguntou aqui para um conjunto de pessoas o seguinte: o que você entende como fatores mais importantes, né, e mais relevantes na hora de você decidir qual é o modal, ou seja, qual é o tipo de transporte que você vai utilizar para se locomover? Seja no lado esquerdo para viagens a trabalho, né, ou para o trabalho, e do lado direito para viagens pessoais. E aqui vocês podem perceber que antes era muito mais importante o tempo para a chegada, a conveniência, o preço da viagem e até o congestionamento, né? O trânsito que você vai pegar. E aí, para um cenário pós-Covid, né, e hoje em dia, o risco de infecção, ele passou a ser o fator mais importante, né? Então, cada vez mais as pessoas estão preocupadas com esse fator na frente de todos os outros para escolher o seu modal de transporte. E aqui nesse outro slide, né, eu trago também dados da McKinsey de 2020 para vocês, mostrando justamente isso, que num primeiro momento, com todas as pessoas em lockdown, em casa, fazendo home office, né, e no pico da pandemia do ano passado, houve ali uma redução na intenção de compra de veículos novos, em que as pessoas realmente não queriam sair de casa e tal. Mas com essa mudança do comportamento e a necessidade de trabalhar e de se locomover, as pessoas começaram a recuperar aqui a intenção e a vontade de comprar um veículo novo, né? Então vocês podem perceber aqui que antes da Covid havia essa expectativa de compra, ela foi reduzida ali no início da pandemia, mas já no terceiro, quarto trimestre houve ali uma recuperação, né? Então, cada vez mais as pessoas entendendo que um veículo ali para si ou para a família é muito melhor do que um transporte público, né? E outro ponto importante está ligado ao cenário de peças, né? Então, aqui do lado direito, vocês podem perceber que houve também um crescimento da intenção de pessoas em reparar o veículo que tem dentro de casa, justamente tirando aquele veículo que está lá parado na garagem para poder se locomover. E aqui no próximo slide, antes da gente falar de varejo online, eu trago aqui para vocês uma mudança de comportamento do cliente muito relevante, tá? Então aqui a gente pode perceber que cada vez mais do lado esquerdo, os clientes estão querendo fazer compras totalmente virtuais de veículos, e aqui também isso deve interagir, impactar com o mercado de peças, tá? Sendo os principais mercados ali que estão tendenciando a ter uma compra 100% online, Índia, China e Coreia do Sul, tá bom?
E aqui vocês podem perceber do lado direito cada vez mais uma relevância do desejo de evitar ir ao revendedor como um dos fatores importantes ali para o cliente fazer essa compra 100% online. Muito bem, então a gente falou sobre o mercado global, o mercado nacional, o cenário do comportamento do cliente no segmento automotivo, né, nesse cenário pós-pandemia, e agora a gente vai começar com varejo e omnicanalidade, tá? Então, primeiro, falando sobre a venda global de e-commerce, né, a gente percebe que ela vem crescendo desde o ano de 2019, e aqui ao lado direito, um dos principais motores de crescimento aí é a América Latina, então isso daí é um ótimo dado para a gente aqui do Brasil, né? E nesse slide eu já trago dados do EBIT, né? Então, esses dados aqui demonstram um crescimento muito relevante do e-commerce. Não vou me prolongar muito aqui, porque vocês já vão ver bastante ao longo do evento, mas vocês podem perceber o crescimento aqui de 2020 muito mais relevante do que nos anos anteriores aí, tá bom? E nesse slide, eu trago uma visão do segmento, por segmento, né? Como foi essa venda por segmento, comparando aí o crescimento, né? Então a gente pode perceber que basicamente todos os departamentos aqui cresceram, mas automotivo, junto com bebidas, não cresceu. E aí a pergunta que eu lanço é assim, poxa vida, mas será que faz sentido isso, né? Será que isso aqui não foi um comportamento só no mercado nacional? E aí, quando a gente olha para um benchmark que é os Estados Unidos, a gente pode perceber que realmente pode ter sido um fator apenas nacional para esse segmento automotivo, porque a gente vê aqui a venda online de peças e acessórios automotivos e a influência do universo online nessas compras de produtos automotivos crescendo cada vez mais aí, sobretudo no projetado para os próximos anos, tá bom? E aqui eu também destaco a expectativa que a gente tem para o segmento automotivo online aí, são dados da Delphi Technologies, então eles têm a expectativa de um crescimento de 32% em agendamento de serviços em 2021 versus o ano passado, 64% de crescimento em vendas de peça online e até o ano de 2025 um crescimento de 627% na venda de veículos, beleza? E aqui a gente vem para o ponto mais importante, que é o seguinte: a gente viu que é muito importante, né, estar no online, vender online. Só que como fazer isso, né? Quais são os pontos que são mais importantes para a gente estar ligado e introduzi-los dentro da nossa, introjetá-los dentro da nossa estratégia, né? Então foi feita aqui nesse slide, eu trago para vocês uma pesquisa da Automotive Business com alguns executivos desse segmento, sobretudo de concessionárias ali, perguntando, cara, qual é o maior desafio que as concessionárias vão ter aí para o ano de 2021, né? E a gente vê que 69% das respostas aqui está ligada à transição para modelos digitais, né? Como um dos maiores desafios. E aí, o que esse cara do universo físico, né? O que o lojista, a concessionária, ela vê de benefício nessa transição, né? Primeiro, redução de custos, uma melhor interação com a marca, só que começa a ter também uma visão de maior conversão de vendas, que é justamente o grande ponto, né? Estar online não é apenas a caráter informacional, é também pensando em venda. E um dos maiores desafios aqui está ligado, sobretudo, a restrições técnicas e o conhecimento aí sobre esse universo. Então, para você, concessionária, dica super importante, tá? Na hora da gente pensar nessa digitalização e entrar para o universo online, a gente precisa ter noção que o processo hoje, como ele está de venda de veículos novos, tem muito a ser melhorado. Então, trazendo aqui alguns dados para vocês, uma pesquisa feita aqui pela Auto Success, nos Estados Unidos, 99% dos consumidores não estão satisfeitos com o processo atual de compra de carro online, né? E 83% dos consumidores querem comprar online para economizar tempo. Então, o grande ponto aqui é o seguinte, né? Do lado direito, eu trago para vocês a jornada de compra online. Para você, concessionária, esteja atento que existe toda uma jornada para comprar o carro. E é importante que você esteja presente em cada uma dessas etapas, desde a pesquisa e trazer informações sobre o veículo, até a prestação de serviços, fazer todo o processo de assinatura de contrato online e a retirada e entrega aqui do veículo novo, tá bom? E agora, para você que vende peças e acessórios, eu deixo aqui a minha dica, que eu acho que é fundamental, que além de estar online, é importante você ter uma preocupação muito grande com o conteúdo. E quando a gente fala de conteúdo, nós estamos falando de quê? Né? De trazer informações que atuem ou de certa forma, deixem claro para o cliente as expectativas dele sobre a função daquelas peças, né? Precisa estar claro quando você coloca um produto online, para que aquela peça ou aquele acessório serve, qual é a função dele, né? É importante também deixar a experiência de compra possibilitada para o cara fazer uma pesquisa por tipo de peça, por número da peça, que é um número universal, que é muito importante também você ter isso dentro do seu conteúdo. Ter um campo de pesquisa informacional, ou seja, quando
quando o cliente está procurando como fazer, mudar ou mexer em algo no veículo dele, se você focar um conteúdo aqui relacionado a isso, pode ser muito interessante, pode trazer tráfego para você, pode ajudar na sua conversão. Também sobre o sintoma, tipo assim, qual o problema que está tendo no seu carro e você, de certa forma, falar sobre isso no conteúdo do seu produto online, isso é muito importante, além da pesquisa de marca, tá? Então, eu falei para vocês aqui alguns aspectos super importantes que vocês precisam ter dentro da estratégia para o universo online no varejo, né? Então, a venda do varejo online, a gente precisa trabalhar tanto a jornada de compra quando a gente fala de veículo novo, e a gente precisa trabalhar um conteúdo olhando todas aquelas esferas que eu trouxe para vocês, falando de venda de peças e de acessórios, tá bom? E o último tema aqui é a omnicanalidade no setor automotivo. Então, primeiro, o que é a omnicanalidade, né? Justamente quando você interage com o cliente de uma forma harmônica e integrada nos mais diversos canais, né? Então, eu trago aqui uma comparação com um canal único, quando o cara vai só na sua loja, ou multicanal, quando você não se comunica de forma harmônica e sinérgica com ele, né? E aqui, se destacando alguns pontos, não vou falar de todos, mas um que eu acho muito importante é que quase 50%, isso aqui é para você que vende veículo, tá? Quase 50% dos compradores de carro começam online, tá? 80% dos consumidores utilizam múltiplas plataformas para pesquisar o veículo, então isso demonstra o impacto do online nessa compra, e o cliente costuma trocar, e os clientes costumam trocar 4 vezes entre os canais online e offline, e querem interagir entre eles. E aqui no próximo slide eu trago justamente isso, né? Olha que interessante, na jornada de compra de um veículo, esse aqui é a transição do cara do mundo físico para o mundo online e a correlação com o processo de compra. Então, eles chegam aqui a trocar 4 e muitas vezes 5 a 6 vezes, indo para a loja, indo para o site e podendo, durante esse período, fazendo o processo de compra aí, tá bom? E o último slide, eu já estou estourado de tempo aqui, que eu queria deixar de dica para você que está trabalhando iniciativas de omnicanalidade, que quer introjetar isso na estratégia do teu negócio, ter atenção à etapa de pesquisa, não é só venda, é também pesquisa, e você precisa estar presente ali nesse momento, né, da experiência de compra do cliente, ter um sistema de gestão de clientes integrado, um CRM em tempo integral, isso é fundamental para você ser omnicanal, ter uma eficiência transacional, conseguir fazer o pedido em diversas formas de meio de pagamento. Na sua loja física, você ter ali uma mudança de formato para cada vez mais possibilitar para o cliente no seu ponto físico uma interação com o seu universo online, e aí é fundamental você se atualizar e inovar antes de ser ultrapassado e ter atenção a todo o ciclo de compra do cliente, né? Isso é muito importante. Você pode, não apenas antes dele comprar o veículo, mas quando ele comprou, depois ele comprou, você interagir com ele, ofertando peças e ofertando serviços, tá bom? Gente, é um tema muito desafiador para falar em 15 minutos, eu estourei um pouquinho o tempo aqui, mas eu deixo os meus contatos, o contato da nossa equipe, né? Passo a bola de volta aí para o time do E-Commerce Brasil, e eu espero ter ajudado aí vocês nesse assunto que é super importante, sobretudo no momento que vivemos agora. Com certeza, Felipe. Muito obrigado por compartilhar o seu conhecimento com a gente. É enriquecedor mesmo ouvir você falar. E, enfim, quero pedir para você ficar no chat ainda para responder perguntas das pessoas que tiverem dúvidas. Quem quiser falar com o time do B2W Marketplace, basta ir no salão de negócios aqui do nosso evento. Muito obrigado, Felipe. Obrigado, galera. Tchau, tchau. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!